Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 a 23. Vamos, em reverência à palavra do Senhor, nos colocarmos em pé. Capítulo 5, 17 a 23. Ontem, nós falamos a respeito das Escrituras Sagradas. Por que que esse livro, ele não passa? Por que que esse livro está sempre atual? Por que que vários países tentaram exterminar esse livro, queimaram esse livro em praça pública? E por que que esse livro permanece? E permanecerá? Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então não tem jeito. A Bíblia é indestrutível, porque ela é a fala. O índio chama de garganta, porque tudo passa pela garganta, então eles acham que a garganta é a mola mestra do corpo. Então é a garganta, é a fala. A Bíblia é a alma da teologia. Não teria teologia se não tivesse Bíblia. Então, queridos irmãos, a Bíblia fala, eu disse ontem, ela elucida, tudo ela elucida porque ela é a verdade. Segundo, ela cumpre uma jornada profética. As profecias vão se cumprindo, o caminho vai estreitando e vai nos apontando até o dia em que Cristo voltar. Então, o último ponto da mensagem de ontem, que foi transformada numa outra mensagem hoje, é exatamente essa. A Bíblia aponta como será o fim. A Bíblia aponta como será o fim. Ela não marca data, Jesus não disse data, muita gente faz equações, matemática e etc. para saber. Olha, a Bíblia não fala quando Jesus vai voltar. Ele disse, só o Pai lá em cima é que sabe. Ou seja, a natureza divina dele não revelou. Por isso a sua natureza humana nada podia dizer. Ele disse, pertence ao Pai. Então, queridos irmãos, dentro disso nós vamos dar hoje alguns sinais que estão claramente visíveis, dizendo que Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja amada. Fatos reais, concretos, e nós vamos analisar isso em poucas palavras. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 até o verso 23, diz assim, começa assim, orai sem cessar. São pequenas ordens da Bíblia aí, ordens, orai. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nossa, como nós temos motivo de agradecer a nossa salvação. Não extingais o Espírito. Pelo contrário, a Bíblia manda que nós nos enchermos do Espírito. Não desprezeis as profecias. E é isso que eu gostaria que ficasse bem gravado no coração de vocês. Não despreze a palavra profética. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Ora, quem ora sem cessar, quem tudo dá graça, quem trabalha para ter o Espírito Santo mais e mais, ser cheio do Espírito, não despreza as profecias, evidentemente, retende tudo, examina tudo, retende o bem, e aí abstende-se de toda aparência daquilo que é mal. E aí a palavra fala, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o todo espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Ele. Que Ele nos abençoe, poder sentar. Queridos irmãos, nós estamos perto do fim. É claro que a Bíblia não marcou data,
mas a Bíblia nos deu uma direção para ver os tempos, os sinais dos tempos. Daí nessa epístola aqui, os tessalonicenses estavam pensando que era para aquela época. Jesus Cristo vai voltar, já ninguém mais queria trabalhar. Mas não é assim, não era para aquela época. Paulo deixou isso claro para eles e deixou isso claro para Timóteo. Paulo deu os sinais, assim como Jesus deu sinais, os profetas deram os sinais daquilo que aconteceria no final dos tempos. E hoje, rapidamente, eu quero compartilhar alguma coisa com os irmãos. E primeiro eu vou pedir para abrir a Bíblia, vamos ler mais a Bíblia hoje do que comentar. Vamos ler mais do que comentar. Então abram aí em Lucas capítulo 17. Lucas no capítulo 17, versículos 26 a 30. Às vezes são coisas que nós nem percebemos, mas é uma profecia que está aí, e por ser uma coisa que estamos sempre lendo, estamos sempre falando, passando por cima desse texto, lendo esse texto, nós não conseguimos captar, e a coisa está tão palpitante nos nossos dias. Olha o que diz aí, Lucas 17, 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Muito bem, o que foi que aconteceu na época do dilúvio? Como foram os chamados dias de Noé? Preste atenção, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Aí vem agora os dias de Ló. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Olha aí, olha a semelhança. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Note que tudo isso chamou juízo, tanto do dilúvio sobre a humanidade, como choveu fogo do céu e acabou com Sodoma e Gomorra, como foi nos tempos de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Muito bem, o que se percebe aí? Comparando com os dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, o que se percebe? Qual é o quadro profético dessa expressão? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. No tempo de Noé. No tempo de Ló, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Plantavam, edificavam, compravam, vendiam, etc. O que nós estamos vendo no dia de hoje? Vocês já perceberam? Quem tem televisão aberta, quem tem televisão por assinatura, gente, eu nunca vi, desde que a minha televisão chegou lá, acho que foi a primeira televisão que meu pai comprou, só podia ser uma preta e branca, cheia de válvula, e era uma já usada. Nós examinávamos, via aqueles programas infantis, etc. e tal, mas a coisa foi chegando, o tempo foi passando, chegou essa época aqui. Gente, como tem programa de comida na televisão, já perceberam? É Masterchef, Chefe Mais, cozinha da vovó, cozinha do vovô, cozinha da titia, cozinha de ouro, cozinha de prata, cozinha de bronze. Todos os canais, é um tal de programa de comprar, vender, bebida, comer. E note que essa sociedade está vivendo para isso. É claro que não é pecado nós querermos, comprarmos a coisa, trabalhamos para isso, mas isso daí está virando uma idolatria. O consumismo está virando uma idolatria. Você compra alguma coisa, daqui a ciência se multiplica tão rápido que daqui a alguns meses aquilo que você comprou já não está atualizado. Então já há um condicionamento na mente de que eu tenho que comprar agora o novo que saiu, a nova que saiu. E é isso, compra para cá, compra para lá. E o que falar do ficar? Lembra que o texto fala? Comiam, bebiam. É o que nós estamos vendo aí, é programa de comer, programa de beber, qualidade de bebida, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E como é que era isso na época de Noé e na época de Ló? Hoje nós temos isso, mas de que maneira? É o ficar com. Acabou o casamento. Hoje o namorado conhece a namorada e vão fazer programa. E assim vai, passa de um, passa de outro, vai para outro, e assim está sendo. Estão ficando, não se casa mais. Valores da família estão derruídos, estão acabados. Então as pessoas vivem, aproveitam. Lá na Inglaterra, em Londres, capital da Inglaterra, foi feito um levantamento, porque a Secretaria de Educação na cidade de Londres, eu li isso,
ficou preocupada com o número de adolescentes que estavam engravidando. E eles ficaram preocupados com isso, e fizeram um estudo, um levantamento. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? E, gente, é o que nós estamos vendo. Quem leu aquele livro lá do Leonardo da Vinci, o Código da Vinci, do Dan Brown, o livro todo ensina aquilo. E foi o livro que mais foi vendido ultimamente no mundo, em vários idiomas. E qual é o bojo, qual é o foco, a essência do livro? É exatamente essa: preparar as mulheres para servirem os homens e preparar os homens para serem servidos da mulher. Foi isso que a Secretaria de Londres de Educação chegou à conclusão. E não são evangélicos, gente, não são evangélicos, não são evangélicos. Então hoje, comer, beber, dar-se em casamento, sexo fora do casamento, sexo lá, desde de criança, lá na Bahia, uma menina lá de 10 anos engravidou. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo, essa é a direção que o mundo está tomando. Os pais estão um pouco se ligando. Manda apenas as filhas se comprometerem se preservarem com os preservativos. É esse o mundo. Nos dias de Noé e no dia de Ló também estava assim. Acabou aquilo do rapaz ir na casa procurar, falar com o pai, com a mãe: posso namorar a sua filha? Já era, meu, já era. Hoje em dia, o que faz os homens, esse pessoal lá fora do mundo que não tem Cristo, o que eles fazem? Já no quarto da filha, põe um quarto de casal, para conhecer quem é o rapaz que vai deitar com a filha, quem é a moça que vai deitar com o filho. É aqui, a realidade da Bíblia é essa, está aí na sua Bíblia. Bebiam, comiam, vendiam, plantavam, edificavam. Olha os programas de televisão, Irmãos à Obra, Irmãos à Obra? Irmãos à Obra, que a minha esposa gosta de ver, né? Quando ela começa a ver muito Irmãos à Obra, eu sei que vai sobrar para mim. Mas olha, Irmãos à Obra, eu falei: mas o que você gosta de? Não, isso aqui agora é a reforma de casa, e não sei o que, e aí eu fico pensando: mas será que alguém assiste isso? O dia que eu falei isso na minha igreja, eu fiquei surpreso, metade da igreja assistia Irmãos à Obra. Existia lá o Jeremias também, com uma não sei quem, enfim, olha, a televisão agora é comer, beber, vender, comprar, edificar, percebe? E é uma profecia que está aí, escondida aí, ó. Escondida não, está no meio da Bíblia. Nós é que passamos por cima e não percebemos. Nunca se falou tanto nisso como se fala agora. Então, comer, curas e prosperidade, nossa, está dentro desse quadro, comamos e bebamos. Então, é tempo, a primeira coisa que eu quero frisar aqui, é tempo do comer e beber. É a primeira coisa que eu quero frisar para ir para a segunda. Nós estamos vivendo o tempo de comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer mesmo, então vamos comer e beber. E ninguém se preocupa com a alma. E nós crentes, graças a Deus, quando olhamos para isso, é como disse Jesus: quando estas coisas acontecerem, erguei vossas cabeças, exultai, porque a vossa redenção está bem próxima. Então, queridos irmãos, tempo de comamos e bebamos. E ainda, para fechar esse ponto, é o tempo do comamos e bebamos, comer, beber, é o tempo de se dar em casamento, é o tempo de curas e prosperidades, todo mundo correndo atrás de dinheiro. Essas igrejas aí estão milionários, esses pseudos pastores, apóstolos, sei lá, qualquer dia vai ter o sacerdote, é tanta coisa. Apóstolos, bispos, e não sei, e olha, como isso aí arrecada dinheiro, gente. Sabe quanto é um metro quadrado lá no Brás, em São Paulo? Já pensou? Construiu o que foi construído lá? Cada bispo, cada pastor agora, até esses pregadores, principalmente de TV, cada um com o seu jatinho, enriquecendo, fazendo o comércio do povo. Mas Pedro fala dessa gente, olha lá, em 2 Pedro capítulo 2, verso 3, ele diz assim: movidos por avareza, esses líderes farão comércio de vós. E Mateus capítulo 7 foi escrito para essa gente, é a profecia que fala dessa gente. No teu nome nós expulsamos demônios, Jesus disse: fora, eu nunca vos conheci. No teu nome nós curamos, no teu nome nós fizemos isso, no teu nome fizeram. Jesus falou: fora, eu nunca vos conheci. E gente,
eu não sei aqui, mas lá na Bahia, cada esquina abre uma biboca com o nome de igreja. Biboca é um partinho, um negócio pequenininho. Igreja. Tem concorrência, o marido briga com a mulher abre uma outra igreja na esquina. Vai ser pastor, e ele é o pastor aqui. Crimes. Lá um pastor matou uma pastora, porque ela levou a maior parte dos dizimistas com ela. A coisa é séria, gente. Está aí. Tem programas de televisão, tem emissoras de televisão. Pedro fala, movido por avareza, farão comércio de vós. E no capítulo 2 ele avisa, ele dá aquele alerta sobre os falsos mestres. Então nós estamos vendo isso. E finalmente, para acabar aqui, culto ao corpo. Comamos e bebamos, está tudo dentro relacionado desse culto ao corpo. Vocês já viram como tem academia agora? Como tem academia, como tem gente sarada. Não sou contra. Todo dia eu levanto cedo e faço a minha corrida. Todo dia eu faço isso. Tornou-se um hábito para mim. Mas eu faço isso, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo falou, o exercício físico para pouco aproveita. Opa, então eu vou pegar o pouco de proveito que tem. Eu vou correr todo dia um pouquinho. Mas o que nós estamos vendo isso? Não é o cuidar da saúde, é cultuar o corpo. Adoração ao ego. Pega o selfie, eu me amo. Eu me amo. Tudo é eu. Mas o que não é a geração egoísta? Nós estamos vivendo o tempo de uma geração egoísta. É uma geração primeiro eu e depois eu. É essa geração. E olha o que fala lá a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3, versos 2. Os homens serão avarentos e arrogantes, prepotentes, jactanciosos, soberbos, infiéis, maléficos e olha, amantes de si próprio. Entenderam porque quando eu falo eu me amo? Amante de si. Então não é o cuidar da saúde, mas é cultuar o corpo, olhar no espelho, ver se está desenvolvido, até anabolizante toma e muita gente já morreu por causa disso. Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo do comamos e bebamos, tempo de adorar o ceticismo. Ceticismo é o materialismo, é o ateísmo. E essas nossas faculdades, eu gostei da palavra de escola aqui, porque, irmãos, é uma bênção. Uma escola onde Deus é anunciado, uma escola que ensina a temer a Deus, é uma coisa maravilhosa. Mas agora o que acontece? As escolas, principalmente as universidades, as nossas universidades se transformaram em verdadeiras indústrias de incrédulos, indústrias de ateus. E sabe qual é o resultado? Nessa evolução eu acredito. Nessa evolução que eu vou falar aqui, eu acredito. A evolução da maldade, a evolução da incredulidade, a evolução da falta de respeito, a evolução da anarquia, a evolução da violência, porque eu ainda vou falar mais ainda na frente, uma sociedade sem freios está entregue a si própria. Ela está entregue a si própria. Solzhenitsyn, Alex Solzhenitsyn, ele disse o seguinte: quando o homem perder a noção de um Criador, ele está entregue a todas as barbáries. E é verdade. Tire Deus e o homem está entregue a tudo aquilo que não presta, sem freios. Então, queridos irmãos, nós estamos vivendo essa época. Comamos e bebamos, pecar com segurança. Como o homem trabalha para curar a AIDS, né? Mas sabe para quê? Para pecar com segurança. Então, queridos, em primeiro lugar, olhe bem, nós estamos vivendo o tempo de comamos e bebamos. Mas não para aí, continua lá no livro as coisas a respeito de Ló e de Noé. Então nós temos aqui ainda em Lucas, agora no capítulo 21,
versículo 11. Segundo lugar, Lucas 21, verso 11. A geração das coisas espantosas. Geração das coisas espantosas. A geração das coisas espantosas. Lucas capítulo 21, o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: haverá em vários lugares, aqui é tanta profecia, tudo numa palavra só, num verso só. Haverá em vários lugares terremotos. Gente, de 1948, quando Israel foi organizado como nação, de para cá, cada ano tem terremoto a mais que o ano passado. E cada vez os terremotos mais violentos. Haverá fomes, pestilência, que é chamada de pestes, né? Doenças, o câncer, como o câncer está matando, doenças que já foram curadas estão voltando. Olha o estrago que o sarampo está fazendo. A mídia está acalmando a coisa, para não se tornar um alarme, mas está aí o sarampo, uma coisa que estava debelada. Paralisia está voltando. Quantas doenças, a tuberculose voltou. Doenças que eram debeladas, está voltando. E haverá também, aqui é que eu quero falar, coisas espantosas. E Jeremias, no capítulo 5, verso 30, ele diz assim: coisa espantosa está acontecendo na terra. Bom, aqui eu quero dizer o seguinte, então, que geração é essa? Geração das coisas espantosas. Olha o que está escrito aí. Isso tudo é sinal da volta de Cristo, é sinal de arrebatamento da igreja. Haverá coisas espantosas, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Então, coisas espantosas. Vamos lá. O que é uma coisa espantosa? Olha, eu tirei isso da internet, com fotografia. Para mim isso é espantoso. Eu ontem toquei por alto nesse assunto. Isso aqui para mim é espantoso, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui para mim é espantoso. Suicídio de alunos causa comoção e preocupa colégios. Suicídio de alunos. Suicídio de crianças. Eu disse que hoje eu ia me alongar mais esse assunto. O suicídio, de uma maneira geral, sabe que ele alcançou 800 mil, foram 800 mil suicídios num ano só. Desses 800 mil suicídios, nós tivemos quase que 200% só de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Agora, por quê? Gente, a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 12, verso 12. O diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu até vós com grande ira, exatamente porque sabe que pouco tempo lhe resta. Olha, a rede, vocês se lembram do Baleia Azul, aquele programa Baleia Azul? Lá na Bahia, muita gente se suicidou por causa daquele programa. Baleia Azul, sai um outro programa, e o pior de todos, é um desenho que tem na rede, chamado Loja do Suicídio, ensinando como a criança se matar. Bem, para mim é uma coisa espantosa, ou não? É uma coisa espantosa, gente. Há 30 anos atrás, quem falava em suicídio de criança, suicídio de adolescente, não tinha isso. Não tinha isso. Mas olha a evolução do mal. Olha a evolução da geração sem Deus. Olha a evolução, o resultado dessas escolas e universidades que estão pregando o materialismo, que Deus não existe. E que querem empurrar que o homem veio do macaco, querem empurrar que o homem veio de uma explosão do Big Bang. Que Big Bang, coisa nenhuma. Pega o teu relógio, põe no chão e pisa nele, para ver se aparecem vários reloginhos. Olha bem para o macaco. E dizer que nós somos descendentes do macaco é subestimar a inteligência da gente. Mas esses intelectuais, para ser intelectual, Deus não existe, é ateu. Ateísmo hoje é intelectualidade.
Pois olha, eu prefiro a sabedoria divina do que qualquer intelectualidade, porque a Bíblia diz que a letra o quê? A letra o quê? A letra mata. A letra mata. Suicídio, por que estão tirando Deus da vida das pessoas? Estão tirando Deus dos lares. As crianças estão expostas a essa internet, sem controle. Em todo lar, se você tem filho que estuda em escola particular, e você sabe, a maioria, eu estou falando 90%, eu creio que até de camaradagem, 90% das nossas crianças em escolas públicas, em escolas privadas, são fruto de casamentos que já acabaram. Lares desfeitos. Nós temos um programa lá em Conquista, onde nós temos um projeto Boa Semente. Nós temos a rede pública, colocou as escolas à nossa disposição. Todo dia nós vamos fazer trabalho nessas escolas. Nos é dado um tempo e na classe a gente fala. Dificilmente você encontra uma criança cujo pai e a mãe é um casamento só. Casavam, davam-se em casamento. Vê como um abismo vai chamando o outro. Um abismo vai chamando o outro. Olha, um abismo chamando o outro. E aí então crianças se suicidam, porque o diabo instiga a isso. O diabo colocou essa miséria na rede. Tem um pastor na Bahia que diz assim: a internet, quando bem usada, ela é uma benção, mas quando ela é mal usada, ela é infernete. É uma infernete. E é verdade, irmãos. Ensinar a criança a se suicidar, por isso eu apelo sempre: cuidado com o que seus filhos estão vendo. Então, para mim, isso é uma coisa espantosa. Segundo, sinal de uma geração entregue a si mesma. Então, nós estamos lá, olha, coisas espantosas. Tempo de suicídios, tempo de uma sociedade entregue a si mesma. Lembra do que eu falei? Perdeu Deus, está entregue a si mesmo. Eu vou, aqui não vai precisar muita explicação não. Abram a Bíblia no livro de Daniel. Bom, eu sei que não há unanimidade nessa colocação, mas eu entendo assim, porque vários homens de Deus, teólogos, conservadores também, pensam a respeito deste assunto. Veja lá em capítulo 11, o capítulo 9, o 10 e o 11 de Daniel fala do anticristo, a pessoa do anticristo. Então dá um pouquinho aí, dá um perfil do anticristo. Agora veja aí o capítulo 11, o verso 36 e 37, tendo na mente que o profeta está falando do anticristo. Porque é isso mesmo, você vai ler o capítulo 9, ele fala do príncipe que virá e vai fazer um tratado de paz da grande tribulação, que vai enganar os judeus. Este rei, que é o anticristo, olha o 36, fará conforme a sua vontade, levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todos os deuses. E contra o Deus dos deuses, ele falará coisas espantosas. Olha lá Apocalipse capítulo 13, você vai ver como o diabo abre a boca em blasfêmia contra Deus. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Agora presta atenção aí. Presta atenção nesse verso aí. Ele não terá respeito ao Deus de seus pais, é um judeu. Já está dizendo que o anticristo é um judeu. Ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, vai ser um judeu, porque Cristo veio da família judaica. E o anticristo é aquele que se opõe a Cristo, é uma figura imitativa, porque o diabo é imitativo. O diabo é imitativo. Então veja bem, ele não terá respeito ao Deus dos seus pais. Presta atenção agora. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Rapaz, o anticristo não vai gostar de mulher.
Dá o que pensar, não dá? Dá o que pensar. Muita gente, muitos homens de Deus têm essa, baseado no complemento do Novo Testamento e do que nós estamos vendo hoje. Baseado no complemento que Paulo dá em Romanos e do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Não terá amor, tem uma tradução que fala, não terá o amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo ele se engrandecerá. Agora vocês rapidamente, deixa aí, vai comigo para Romanos. Vai para o livro, para a Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1, 25 a 32. Romanos 1, 25 a 32. Nós vamos ler isso não perdendo de vista o que aconteceu nos tempos de Noé e no tempo de Ló. Olha aqui. Romanos 1, 25 a 32. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha o que o homem fez, mudou a verdade de Deus em mentira. A Bíblia na boca do diabo é mentira. Já dizia o saudoso pastor Aníbal Pereira Reis. A Bíblia, quando ela é citada pelo diabo, é mentira. Não foi assim que ele fez com Jesus? Foi assim, ele queria usar a Bíblia para enganar Jesus. Mas Jesus, pela própria Bíblia, desmascarou o diabo. Então, quando o diabo usa a Bíblia, é pensando na mentira que ele quer fazer. Mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Como o homem serve a criatura, gente? Como o homem, muita gente diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Muita gente pensa que é ídolo, é santo. Olha, gente, tem tanto ídolo. O homem hoje está adorando tanta coisa. Essas celebridades do inútil aí, celebridades do esporte, celebridades do cinema, celebridade, enfim, tudo é adorado. Olha o que diz aqui. Mais do que o Criador, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, olha a geração entregue a si mesmo. Olha a geração já começa. Por isso é que Deus entregou os homens a si mesmo. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Mas pastor, que paixão infame é essa? Que paixões infames são essas? Agora você vai ver que paixão infame é. Leia, mas olha, leia isso pensando nos dias de hoje. Porque há anos atrás não tinha isso aqui não. E quando tinha era muito disfarçado. Muito disfarçado e ainda com muita cautela e muita prudência. Mas hoje está aberto. Porque está chegando o dia do juízo. Olha aqui. Porque até as suas mulheres, isso são paixões infames, olha. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, e essa gente tem raiva de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Por que eu mandei vocês prestarem atenção nisso e começar a olhar para cá, para o nosso mundo agora, para o nosso presente aqui, para o nosso ano de 2019? O que fala em Daniel? Que o anticristo não terá o amor pelas mulheres. É estranho, não é? Tem coisa estranha aí. Segundo, o que está proliferando hoje, que quer enfiar a goela dentro de nossos corações, de nós, casamento de homem com homem, mulher com mulher? O homossexualismo está aí, gente. Nunca teve tanto homossexualismo como agora. Nunca. Nunca teve tanta mulher passeando de mão dada com mulher à rua e abraçada. Foi-se o tempo quando tinha duas mulheres sentadas, você estava pensando, bom, quem sabe elas estão esperando ali um cortejo, né? um rapaz passar, mexer. Pelo menos no nosso tempo era assim. E quando tinha dois homens sentando, eles estavam ali sentando, mas de olho, olhando para admirar uma moça. Hoje não.
Hoje a gente não sabe, tu vê dois homens sentando juntos, fica uma interrogação. Vê duas mulheres sentando juntas, outra interrogação. Eu já vi lá, que vocês devem ter visto, lá na minha cidade, dois rapazinhos passeando assim, um mãozinha dada, outro aqui, e rebolando. E sabe o que me incomoda? O que eu vi? E olha, e ninguém jamais estranha. Está entendendo como o diabo faz? Vai se tornando uma coisa normal, comum. Mas não é comum, não. A Bíblia fala que Deus abomina isso. Olha, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu respeito o homossexual, seja ele homem ou mulher. Respeito. Como um cidadão civil tem meu respeito. Nunca um crente vai maltratar um homossexual, porque o crente não é homofóbico. O crente não é homofóbico. Homofóbico é aquele que maltrata um homossexual ou uma mulher masculinizada. Esse é o homofóbico, que maltrata, desdiz, ofende. Mas não, como cidadãos civis são respeitados. São respeitados. Agora, querer empurrar a goela dentro, nossa, uma coisa que Deus abomina, nunca. Abominamos o homossexualismo. E assim como nós pregamos para os adúlteros, nós pregamos para os viciados, nós pregamos para os beberrões, nós também pregamos para os homossexuais, para que se convertam do seu pecado. E ninguém pode nos impedir, não. Ninguém pode nos impedir, porque Deus mandou pregar o evangelho a toda a criatura. Então, queridos irmãos, o que nós estamos vendo? Nunca se viu tanto homossexualismo como hoje, mas olha, quem sabe, já não seja fruto de um líder que vai subir no mundo como o anticristo, um homossexual. Pelo que a Bíblia fala, é uma coisa que tem que se pensar. Não vou dogmatizar, mas é viável. É viável. Então nós estamos aqui, uma geração entregue a si mesmo. Uma geração pornolatra, adorando a pornografia, fazendo assinaturas, ensinando pornografia. Uma geração que se esconde para adorar a pornografia. Pornografia essa que está aí, se nossos filhos não tiverem uma orientação, você pega esse celularzinho aí, o computador lá, como chama esse negócio aqui? O tablet? Quando eu abro o meu computador, a minha página é o Yahoo. E a primeira coisa que eu gosto de ver é o Yahoo Notícias, porque tendo no Yahoo Notícias, eu já fico com as notícias assim, atualizadas a cada momento, e quando chega de noite, já não precisa nem ver jornal, já está tudo atualizado. Agora, até há pouco tempo, já tiraram, não tem mais. Mas quando você quer entrar, às vezes, no Yahoo, lá aí aparecia uma mocinha, muito bonitinha, uma loira bonitona, e ela dizia assim, estava escrito embaixo: oi, eu sou a Belinha, vamos bater um papo? Sai fora, Belinha, sai fora. Mas, gente, a carne não tem vontade de abrir? A carne tem, gente, a carne tem vontade de apertar o dedo lá, vou ver o que a Belinha vai falar, aí ela vai encher teu ego. Ai, que você tem uma voz linda. E aí vai como um boi para o matadouro. Não é o que provérbio fala? E lá vai ele como um boi para o matadouro. É por isso que tem adultério virtual. É por isso que tem morte, tem crime. Através disso, esses encontros. Oi, sou a Belinha, uma loirona daquela. Vai apertar para ver o que a Belinha quer. E aí ela vai falando contigo, entendeu? E você vai gostando, porque o Adão caído gosta. Mas quem ama a Deus tem a coragem de José. Cometeria eu tamanha loucura diante do Deus que eu amo? Então, queridos, uma geração entregue a si mesmo. Uma geração que homem casa com homem, mulher casa com mulher,
Homem namora homem, mulher namora homem. É isso. Não é espantoso? Isso para mim é paixões infames. E o homem, a Bíblia ainda diz aqui embaixo, que o homem vai ser inventor de pecado. Vão fabricar pecados. Eu nem vou falar aqui, mas, gente, já surgiu agora um movimento chamado ecossexualismo. Eu vi essa reportagem, esses chamados homens jovens que lutam pela ecologia, abraçado às árvores, e abraçando as árvores, e por incrível que pareça, tem uma sensação de um ato sexual. Chama-se ecossexualismo. Olha como o homem vai inventando. Sexo com animais. Não foi a propaganda que fecharam naquele museu, que todo mundo foi contra, aquele museu que teve, foi no Rio de Janeiro, se não me engano, aquele museu que puseram um homem nu para as crianças ficarem vendo um homem nu, e as fotografias que tinham lá, crianças, jovens relacionando-se com o animal. Gente, está entendendo o que é uma geração entregue a si mesmo? É isso. Agora eu pergunto para vocês, é ou não é a nossa época? Não estamos vendo isso? Mas eu termino esse ponto para entrar no último, falando como terminei o primeiro ponto da mensagem. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos e sabei que a vossa redenção se aproxima. A igreja vai ser tirada daqui. Ela não pode ficar no meio dessa miséria, não. Ela será tirada daqui como Noé foi, pela arca. Como Ló foi pelos anjos. E como a igreja será pelo próprio Cristo. Vem, querida minha, e nós vamos ao encontro dele. Eu creio nisso. E amo isso. E olha, quem é que não quer ser a geração do arrebatamento? Você não morre, você vai ser transformado. Arrebatado ou a morte pela carruagem? Arrebatamento. Arrebatamento. Porque não abrir e não fechar de olhos, olha quanta gente já piscou aí. Olha, 1 Coríntios 15, 52. Paulo fala que não abrir e fechar de olhos, numa piscada, nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Amém? Então, queridos irmãos, está aqui, e finalmente, o fim já começou. Porque o fim teve um princípio. Lembra que eu falei ontem? Começou na Primeira Guerra Mundial para cá. Segunda Guerra, Hitler. Formação do Estado de Israel. Aí começaram a se suceder todo o cumprimento profético disso, que já vem desde aquele concerto de Woodstock, quando os hippies disseram paz e amor, faça sexo e não faça guerra, por causa do fracasso de 2 guerras. Porque o homem sem Deus, ele tem que fazer guerra para procurar paz. E não consegue paz, então vai fazer guerra. Mas a paz de Cristo excede o todo entendimento. Por isso é que a Bíblia diz, o ímpio não tem paz, mas os crentes gozam a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, irmãos, o fim começou. E aqui eu não vou me delongar. Por favor, abram lá em Lucas 19, 14, é uma parábola. Mas é o que acontece hoje. Lucas 19, 14. Parábola das minas. Certo homem nobre, a partir do verso 12, partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus veio, lançou aí a semente, a igreja, mas ele ficou de voltar depois. Mas olha aqui, isso ele falou para Israel. Isso aí é para os judeus. Acontece que, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. Foi isso que Israel fez. Jesus Cristo veio e a dispensação da lei terminou em fracasso, exatamente por causa disso. Não queremos que ele reine. Israel está pagando o preço até hoje. A lei terminou em fracasso, porque quem consegue
cumprir a lei, visto que no Salmo 19 está escrito, a lei do Senhor é perfeita. Como é que você vai cumprir a lei e eu cumprir também? Não tem como, você é imperfeito, eu também sou. Não tem como cumprir uma coisa perfeita. Por isso Cristo veio, mas não queremos que Ele reine sobre nós. Foi o fracasso da lei. E olha, a graça vai terminar com a apostasia. Porque o que os crentes, os cristãos que estão enchendo igrejas, que estão correndo atrás de oba-oba, que estão correndo atrás do evangelho fácil, que estão correndo atrás do evangelho que não pregue renúncia, estão correndo atrás do evangelho sem cruz, o que eles querem? Não queremos que Ele reine sobre nós, porque a graça também vai terminar em fracasso. Toda dispensação termina em fracasso. A graça está terminando em fracasso. Igrejas cheias de incrédulo. Não incrédulo para ouvir a mensagem. É igrejas cheias de incrédulos. Membros de igreja incrédulos. Tinha um pastor lá em São Paulo, já falecido, ele dizia que do jeito que estava indo, ia entrar muito diabo seco no batistério e sair molhado do outro lado. Em outras palavras, apostasia é isso. É a saída dos crentes e a chegada do falso crente. O joio, o crescimento do joio. E nós estamos vendo isso. Eu tenho vídeos gravados ao vivo de determinados cultos em igrejas evangélicas, é um pavor, é um horror. Você dizer que aquilo é culto. Um deles, uma jovem lá, pega um negócio, já viu, não sei, lá na Bahia tem muito disso. Você para o carro num semáforo, o semáforo demora um pouquinho, aí vem aqueles artistas de rua e ficam jogando o granulão para cá, para lá, e tem um que faz assim, sai fogo, aqueles fogo. Pois um culto aí, está aí, eu tenho um vídeo de um culto, onde o camarada, a moça chega lá na frente, sai fogo, no meio do culto, liturgia. Aí eu me pergunto, Senhor, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Os cultos estão virando badernas. Por isso, meus queridos irmãos, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua herança, a tua coroa. Guarda o que tens. Então, queridos, por que eu falo o fim começou? Porque o maior sinal, para mim, de todos esses que eu falei, o maior sinal é a apostasia. E nós estamos vendo isso. Como crescem as igrejas apóstatas? Como cresce? Mas graças a Deus, por aqueles, essa e ainda outras, que já não somos mais maioria não, gente. Não somos mais maioria. São poucos os que estão preservando o caminho estreito. São poucos os que estão preservando os verdadeiros conceitos de família, da palavra, da sã doutrina. Como Tito falou, não é? Paulo disse a Tito, tu porém fala o que convém, o quê? A sã doutrina. Mas Paulo também fala, haverá tempo que eles não querem mais ouvir a sã doutrina não, e vão procurar gente que coce o ouvido deles. Vai nessas igrejas evangélicas aí, de conjuntinho, coreografia, está assim, ó. Está assim. Tem uma igreja que eu vi, é um ringue, e tem dois camaradas brigando lá, e a igreja lá batendo palma. Diz que é para chamar a atenção do povo. Gente, quem atrai é Cristo. Não é miséria, não é sensacionalismo que atrai, não, é Cristo. E quando Cristo não atrai, a igreja o trai. A igreja o trai, está traindo ele. E aí é como ele disse, né? Estou à porta e bato. Eu sei que nós usamos esse verso para evangelizar, mas ali o contexto não é esse não. Ele foi colocado para fora da igreja e continua batendo em mim. Abre a porta para que eu volte. Não queremos que ele reine sobre nós. Nós queremos uma cruz de isopor, sem renúncia, sem abnegação, e sim um culto show. Queridos, a última hora nós estamos vivendo. Como eu disse,
Ninguém pode dizer quando Cristo vai voltar, mas uma coisa nós sabemos, e vou terminar citando o que Paulo falou: examinai as profecias, não desprezeis as profecias. E o escritor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, se não me engano, verso 35, 37, ele diz assim: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. É isso que nós esperamos, irmãos. Que Deus nos abençoe, bendito seja o nome dEle, e que, olha, é uma bênção ser crente, maravilha, maravilhoso, maravilhoso, porque tanto tu quanto eu, aqueles que foram lavados pelo seu sangue, nós sabemos que quando chegar a hora, ou subiremos com Ele, ou então virá a carruagem de anjos e nos levará para a glória eterna que Ele nos preparou desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe.